Fala galera, tudo na paz? Vamos lá falar um pouquinho de fatores do clima, tá? Então peço para que vocês peguem seus materiais, né, para poder fazer algumas anotações aí, beleza? Então acompanhe comigo. Dentre os fatores do clima, a gente vai encontrar a latitude, o relevo, a altitude, continentalidade e a maritimidade, beleza? A gente tem também as correntes oceânicas, né, as correntes marítimas, frentes quentes e frentes frias, né, a movimentação do ar, tá? Massas de ar e a própria vegetação em si. Estes fatores, tá, do clima, eles são aquilo que vão condicionar o tipo climático de uma determinada localidade, né, de um determinado lugar, de uma determinada região. Beleza? A gente pode entender que esses fatores do clima, eles atuam de maneira ampla, né? E na medida que varia latitude, relevo, altitude, continentalidade e maritimidade, a gente vai ter uma variação também nos elementos do clima, tá certo? Então, por exemplo, na medida que a latitude aumenta, a temperatura diminui. A latitude é um fator, a temperatura é um elemento do clima, beleza? A gente vai abordar essa diferençazinha em aulas mais adiante também, certo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. O primeiro é a latitude, tá certo? Latitude, a gente vai entender ela como a distância, né, que é medida em graus, tá? De um ponto qualquer da superfície da Terra até a linha do Equador, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, né? Então essa distância em linha reta, medida em graus, tanto para o norte quanto para o sul, de um ponto qualquer até a linha do Equador, a gente vai chamar de latitude, tá bom? E todo mundo sabe que a região mais quente do planeta é a parte do meio do planeta, né? A área que está entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então essa áreazinha aqui, que a gente chama de área intertropical, ela é a área mais quente do planeta. Isso tem a ver tanto com a curvatura do planeta Terra, que é um geóide, tá? O nosso planeta ele tem um formato esférico, né? E tem a ver também com a incidência dos raios solares, tá? Em cada lugarzinho aqui da superfície da Terra. Como essa incidência dos raios solares se dá de forma perpendicular em relação à superfície da Terra, aqui nessa parte do meio do planeta, a temperatura aqui no meio, ela é maior, tá certo? Quando comparado com as extremidades do planeta Terra, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Então, na medida que você se afasta da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, a tendência é de ter uma diminuição da temperatura. Isso, né, é influência da latitude, portanto, certo? É a latitude que acaba condicionando o clima neste caso. Outra coisa que ocorre também, por conta dessa curvatura do planeta, né, por conta dessa latitude, tem a ver com a duração dos dias, né, ou seja, o período de claro em cada um desses lugares na superfície do planeta ao longo do ano, tá certo? Né? Aí vocês vão se lembrar um pouquinho, vão tentar se lembrar um pouquinho das aulas do ano passado, a respeito, né, do movimento do planeta, movimento de rotação, movimento de translação, né, das estações do ano. Existe essa diferença também na superfície do planeta por conta do movimento, né, do planeta ao redor do Sol, beleza? Mas também da curvatura, né, da superfície do planeta Terra. Vai gerar uma diferenciaçãozinha, tá bom? Eu vou pedir para vocês dar uma pausa aqui no videozinho e fazer
esta anotaçãozinha aqui, tá bem? Anotem aí, tá? À medida que nos afastamos do Equador, a duração do dia diminui por causa do aumento da latitude. Então, aqui na linha do Equador, a latitude é 0 grau e pode chegar no seu máximo de 90 graus norte ou 90 graus sul. Então, aumenta a latitude, diminui a temperatura, tá certo? Isso é uma regrinha, né? A duração do dia é maior na linha do Equador e diminui à medida que nos aproximamos dos polos. Por quê? Acompanhe aqui comigo. O nosso planeta ele faz esse movimento de rotação de oeste para leste, tá bom? Notem como a linha do Equador, este paralelo aqui, né? A linha do Equador, este paralelo, ele é bem mais extenso do que este paralelo aqui, ó, do que o Círculo Polar Ártico, por exemplo, ou o Antártico, tá vendo? Então, como o nosso planeta ele vai aumentando, né, ele vai rotacionando, essas áreas aqui elas giram também. Então, neste momento, tá, a linha do Equador, tá, toda esta parte aqui, ela vai durar aproximadamente 12 horas, tá, de iluminação. Enquanto este pontozinho aqui, né, neste período do ano, nesta estação do ano, por isso a gente tem que lembrar um pouquinho do conteúdo do ano passado, tá? Aqui ela não vai ter iluminação. Ou seja, como o tempo de claro e o tempo de escuro são diferentes na superfície do planeta, obviamente que a energia térmica, né, também será diferente, certo? Ocasionando aí momentos do ano né, com iluminações e temperaturas diferenciadas, tá bom? Esta é a latitude. Vamos lá falar de outro? Um outro tópico. O próximo tem a ver com a configuração do relevo e com a altitude, tá certo? A altitude é bem facinho. Na medida que aumenta a altitude do relevo, a temperatura diminui. E o contrário também é verdade. Se diminuir a altitude, a temperatura aumenta. Beleza? Isso também acaba sendo uma regrinha. Mas não é só por aí que o relevo ele vai condicionar ou interferir no clima. Tá bom? Acompanhe aqui comigo. Essas áreas mais escuras que a gente tem aqui nesse mapa são áreas de cordilheira. Aqui a gente tem a cordilheira do Himalaia, aqui as montanhas rochosas, né, no sentido norte-sul ou no sentido sul-norte. Aqui a cordilheira dos Andes, tá? Aqui a cordilheira do Himalaia, né, no planeta. E o planalto do Irã, o planalto da Mongólia, eles estão mais distribuídos no sentido, né, de leste a oeste ou de oeste a leste. Então, o que ocorre com essa configuração do relevo? Se eu tenho uma massa de ar úmida aqui no Oceano Pacífico, tá? E ela é soprada de oeste para leste, a cordilheira dos Andes aqui, né, ela pode chegar, como vocês estão vendo no mapa, pode chegar, né, até 7.000 metros de altitude aproximadamente. Ela impede, ela funciona como uma barreira para não deixar que essa massa de ar entre no continente americano, né, não entre aqui nessa partezinha da América do Sul, tá certo? Então esse posicionamento impede que massas de ar úmidas saiam daqui e cheguem até aqui, tá bom? Isso tem a ver com a configuração do relevo. O mesmo vai acontecer na América do Norte, aqui com as montanhas rochosas, né? Massa de ar úmida, elas não conseguem passar para o interior, aqui por exemplo, dos Estados Unidos ou do Canadá, certo? Aqui também, essa cordilheira do Himalaia, e aí a gente sabe que existe, né, o ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, ele está ali, ele é responsável, por exemplo,
por impedir que massa de ar úmido saia aqui do Oceano Índico e entre, né, aqui em direção ao Planalto da Mongólia, né, ou no território da China, por exemplo. Tá? Então a umidade dessa parte do planeta, ela chega, né, até aqui os limites da cordilheira, mas por conta da altitude, muito dessa umidade não consegue atravessar, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, né, de como que isso ocorre e também pensando na altitude do relevo, aqui a gente tem, né, o território brasileiro, os territórios vizinhos, né, da América do Sul, e notem aqui, ó, a gente vai ter na imagem do satélite, né, uma parte do território que aqui ela está branca, né? E é um dos pontos mais elevados da Cordilheira dos Andes, certo? E aqui a gente vê a presença de neve, né? E estamos falando de uma região que é de clima tropical, portanto quente, é um clima quente. Esta área, né, do território, nesta faixa latitudinal do planeta, é uma área de clima quente. Porém, a altitude interfere nesse tipo climático, né, conferindo para essa região, tá certo? Um clima mais frio, com a presença de neve em boa parte do ano, se não neves eternas. Né? Aquela neve que ela sempre está ali por conta deste fator climático que é a altitude. Beleza? Entendido até aí, galera? Tranquilo? Né? Aqui também eu vou pedir para vocês, né, darem uma pausada no vídeo e fazerem as anotações aí com relação à configuração do relevo e a interferência ou condicionamento da altitude, né, a respeito do tipo climático, né, dos tipos climáticos. Tá bom? Vou pedir para vocês também acompanharem aí o próximo vídeo. Essa é a primeira parte, né, da aula sobre fatores do clima e tem a parte 2, onde a gente vai abordar a questão da maritimidade e da continentalidade. Tá bom? Preste atenção, façam anotações e se tiverem dúvidas, me escrevam, galera. Até mais.